Começamos aqui a nossa segunda aula do curso de comandos elétricos. Hoje eu vou tratar de contator ou chave contatora, botoeira ou botões, fusível e também de relé de sobrecorrente. Eu vou tratar aqui de forma diferenciada em relação aos conteúdos que você já encontra em outros canais. Obviamente, meu propósito é fazer algo que não se repita, algo que complemente com outros cursos que você já tem acesso e não fazer de forma idêntica, porque senão não tem sentido você acompanhar o meu curso de comandos elétricos. Antes de tudo, dou uma dica. Dê uma olhada no meu blog www.eudemario.com.br/blog. Se não conhece, vale a pena conhecer. Talvez encontre lá a informação que você precisa. Vamos lá. Uma breve introdução a respeito dessas chaves. Vamos dar um zoom aqui para você enxergar melhor. As chaves contatoras são chaves eletromagnéticas. Ela funciona com o seguinte princípio. Quando uma corrente é aplicada, se cria um campo magnético. O campo magnético cria força magnética e a força magnética tende a fazer o entreferro fechar. Então, a gente utiliza esses princípios com o propósito de criar uma chave que, ao ser acionado algum dispositivo que faça uma corrente circular por uma parte do circuito, faça com que uma outra parte se mova. Daqui a pouco você entende exatamente o que eu estou falando em relação a contatores. São desenvolvidos para abrir e fechar milhares de vezes. Por que isso é importante dar ênfase? Porque outras chaves também funcionam com base no próprio princípio do contator. Mas as outras chaves às vezes são feitas para funcionar eventualmente. Se você tentar fazer uso de uma outra chave como contator, ela vai se danificar rapidamente. O contator não. Ele é feito para abrir e fechar milhares de vezes. Então é um equipamento que você compra para uso durante anos, com a vida útil garantida por anos, de acordo com o fabricante. Na verdade, não garante a vida por anos, ele garante exatamente pela quantidade de operações de abrir e fechar. Aí deve olhar o manual de cada um desses dispositivos, melhor, de cada modelo que você venha a fazer a compra ou venha a se interessar. Permitem acionamento remoto. Essa é outra característica importante. Note, você faz acionamento aplicando a corrente na parte do circuito. A outra parte que se move pode estar a uma distância muito maior. A gente vai ver como a partir de um botão a gente faz a alimentação da corrente de um circuito e aciona a chave que pode estar fisicamente distante. E fisicamente distante é exatamente o que a gente chama de acionamento remoto. Eu ligo no lugar um equipamento que está a uma certa distância, aciono remotamente. Botões, quando são apertados, abrem ou fecham um circuito. Exatamente isso aí que é um botão. Você aperta um dispositivo, um botão, e ele liga ou desliga, ou fecha e abre um circuito. Ao ligar, obviamente, ele vai fechar o circuito. Então, o circuito permite a circulação de corrente, como, por exemplo, a corrente que aciona o contator. Está vendo só como as coisas são interligadas? Quando você aciona um outro botão, ele pode abrir o circuito, interrompendo a passagem da corrente, por exemplo, do dispositivo que a gente acabou de ver, que foi o contator. Outro dispositivo que a gente vai ver na aula de hoje são os fusíveis. Eles interrompem o circuito quando correntes muito altas fluem por ele. Eles interrompem, por eles, no caso, né, eu falei aqui, fusíveis. Os fusíveis, eles interrompem a corrente de uma forma que não é tão interessante a depender do ponto de vista. Por que motivo? Porque ele interrompe, porque ele tem um filamento que se aquece, se derrete, de tal forma que o circuito é interrompido. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, fique tranquilo, aqui é a introdução. Então, isso pode não ser tão interessante em certas situações, porque no final das contas, depois que esse filamento se derreteu e interrompeu o circuito, você é obrigado a trocar o filamento novamente. Então, você tem que ter no almoxarifado outros dispositivos com os filamentos para poder substituir. Mas ele é barato, por isso ele é muito utilizado. E é comum que as indústrias tenham esses dispositivos guardados, sobressalentes, para usos posteriores. Relé de sobrecorrente, também chamado de relé térmico, também chamado de relé bimetálico, entre outros nomes que se dá a esse dispositivo. A primeira coisa que você tem que ter em mente, o que é um relé? Responda a si próprio agora aí, o que é um relé? Se for o caso, pare o vídeo e dê uma pensada, porque você habitualmente ouve essa palavra ou usa essa palavra e muitas vezes não consegue defini-la. Vou lhe dizer, relé é um dispositivo que tem como resposta dois estados, ligado ou desligado, alto ou baixo.
Um relé não tem 3 estados. Então, toda vez que você tem um dispositivo que você chamou de relé de sobretemperatura, vou dar um nome aqui. O que é que ele quer dizer? Que quando a temperatura atinge um certo valor, que você chamou de sobre, porque pode ser possível que você regule no equipamento, ele muda o estado dele. O que está aberto fica fechado, o que está fechado fica aberto. O relé não tem outra ação além de mudar o estado da sua possibilidade de saída. Se é 0, torna-se 1. Se é 1, torna-se 0. É só isso que faz um relé. Um relé de sobrecorrente, como o nome já diz, ele muda o estado dele quando a corrente atinge um certo valor pré-programado ou interrompe o circuito se a corrente ficar acima de um valor pré-definido por muito tempo. Obviamente que não é instantâneo o relé de sobrecorrente. A corrente atingir um certo valor, é natural que ela atinja e depois desça, por exemplo, na partida de motor, já que lidamos com motores. Agora vamos ver esses 4 dispositivos com mais detalhes. Vamos aqui para o primeiro deles no desenvolvimento da nossa aula. Ali foi a introdução, agora vamos para o desenvolvimento. Para a gente ver o contator, eu preciso aqui deixar essa imagem para você. Pronto, temos aqui aquilo que a gente chama de contator. Essa é uma ilustração do contator. Se você fez uma disciplina chamada Conversão Eletromecânica de Energia e viu a matéria Conversão Eletromecânica de Energia, porque às vezes a disciplina tem o nome de Conversão Eletromecânica de Energia, mas as pessoas não veem um assunto chamado Conversão Eletromecânica de Energia. Para quem viu conversão eletromecânica de energia, viu perfeitamente que quando você tem fluxo magnético no núcleo magnético e no final das contas há o entreferro, a força criada, vou colocar aqui o indicativo de força, a parte móvel é de baixo, a parte de cima a gente vai considerar que é uma parte fixa. Aqui eu vou indicar o vetor força. A força criada, deixa eu indicar aqui, pronto, força F. É sempre de tal forma que tenda a fazer o entreferro se fechar ou o entreferro diminuir. Nesse caso específico, o fluxo magnético, pela indicação de corrente que coloquei, está para cá, para esquerda. Para a direita, desculpe. Ou melhor, no sentido horário. Mas não importa se a corrente se inverter e o fluxo, obviamente, se inverter, vier para cá, não faz a menor diferença, a força está sempre de tal forma que tenda a fazer o entreferro se fechar. A outra forma que você estudou isso aí é encontrando a expressão que disse força é proporcional à densidade de fluxo ao quadrado. Tem um monte de variáveis aqui que eu não vou colocar, que a aula não é sobre conversão eletromecânica de energia. Isso quer dizer o quê? Que não importa se B está no sentido horário ou anti-horário, para a esquerda ou para a direita, a tendência é sempre fazer o entreferro se fechar. Se for negativo, elevado ao quadrado, a força vai seguir a mesma tendência. Então, no final das contas, nós sabemos, ou você soube a partir de agora, não importa se a tensão é contínua ou se a tensão é alternada, não importa se você aplicou uma corrente, aplicou uma tensão, circulou uma corrente por esse dispositivo, para cima ou para baixo, alternada ou contínua, a tendência é que a força faça com que essa parte móvel, que essa parte aqui de baixo, suba. E se ela subir, você tem aqui tudo fixado. Em laranja, aqui é a indicação de condutores. Então, eu tenho um condutor, aqui o condutor segue aqui por dentro, está tracejado aqui só para indicar que está por dentro dessa parte aqui fixa, metálica. Vamos considerar que isso aqui também é metálico. Se essa força leva esse dispositivo para cima, significa dizer que isso aqui vai tender a se encostar. Porque vai subir. Essa aqui que está junta no momento, deixa eu só apagar ali, essa que está junta no momento, quando subir, tende a se separar. Essa aqui embaixo vai tender a se encostar. Então, no final das contas, quando você aciona um contator, ou seja, como eu disse antes, quando você faz circular uma corrente por uma bobina, você move uma certa parte, o dispositivo se move, e você tem 2 contatos, nesse caso, que se fecham, mas que normalmente são abertos, ou seja, esses 2 contatos aqui são NA, normalmente abertos. Quando são energizados, ou seja, quando a bobina é energizada, os contatos se fecham. E esse outro contato aqui, esse intermediário, ele é normalmente fechado, NF. Quando a bobina do contator é energizada, ele se abre. Normalmente é porque sem energia ele está daquele jeito, normalmente aberto, normalmente fechado. Quando energizado,
ele muda o estado. Então, esse aqui, que é normalmente aberto, se fecha, e aquele que sem energia é normalmente fechado, se abre. Então, aqui é o princípio básico da chave contatora ou do contator, entre outros dispositivos mais que são utilizados como chave, mas estamos falando aqui do contator. Note, eu coloquei 3 elementos aqui, chamei 2 de NA, 1 de NF, mas eu podia ter uma dezena deles. Inclusive, coloquei fios aqui, ó, com a mesma bitola, iguaizinhos, mas eu poderia ter perfeitamente 3 fios de alta potência e 2 fios de baixa potência. Os 3 fios de alta potência seriam os 3 fios que eu utilizo para alimentar o motor trifásico, e os 2 fios de baixa potência seriam contatos auxiliares que eu utilizo exatamente para fazer a lógica de comando. Vou indicar aqui para você a simbologia de comandos que a gente vai utilizar para você entender essa questão também das fiações que seriam para grande potência e para baixa potência. Olha só, pronto, vou botar assim, ó. Aqui eu tenho uma bobina, essa bobina aqui que vai ser energizada. Só uma coisinha, eu estou colocando aqui a simbologia de acordo com a norma IEC 60617, já que é recomendada pela ABNT, que não tem substituto para simbologia elétrica, então ela diz, use a norma IEC 60617. A norma não diz tudo em detalhes, então, obviamente, de vez em quando a gente faz interpretações. Então, eu estou fazendo aqui minhas interpretações são baseadas na IEC 60617. Essa aqui é a simbologia da bobina. Então, aquela bobina que circula a corrente I, essa aqui, ó, está aqui representada nessa simbologia. Aqui eu tenho, tirar aqui, eu tenho aqui 3 contatos que a gente chama de contatos principais. O que são os contatos principais? São os contatos de alta potência. Note, eu poderia ter perfeitamente posto 3 contatos NA, botei 2, podia ter 3, e esses 3 contatos NA poderiam ser de fios, como eu disse a você, e condutores aqui nessa região, mais grossos que suportassem maior corrente. Esses 3 condutores são os condutores que levariam a corrente para o motor, e a gente representa eles assim, os contatos principais do contator. Eu posso colocar outros contatos, NA e NF, juntos, podia colocar aqui 50 se eu quisesse, para mudar o estado. Outros contatos adicionais. Esses contatos adicionais, você verá no futuro, já na próxima aula, inclusive, como utilizá-lo para fazer a lógica de comando. Esses contatos auxiliares, que não suportam grande potência, são representados assim. Aqui eu tenho um contato que é NA, normalmente aberto, e aqui NF, normalmente fechado. Quando a bobina é energizada, ele muda o estado. Esse se fecha e esse, obviamente, se abre. Os contatos principais, eles são, em geral, normalmente abertos. Eles são normalmente abertos porque quando você quer energizar a bobina, você quer fechar para ligar o motor. Aqui dito o que era necessário para contator. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link para outra aula, que não é do meu canal, de uma discussão a respeito do equipamento físico, que talvez interesse muito, em especial o público de escola técnica. Obviamente o engenheiro também se interessa, mas o público de escola técnica talvez tenha mais foco em ver o dispositivo do que entender o princípio de funcionamento dele. Fusível. Aqui eu tenho um fusível com a sua fiação externa, aqui é a fiação dos condutores que estão levando ao motor, por exemplo. E aqui esse filamento é interno. Aqui eu tenho a caixa que blinda, obviamente, esse dispositivo. Aqui é a versão simplificada para explicar o princípio de funcionamento. Veja que eu estou preocupado em você entender o princípio de funcionamento do dispositivo. Esse condutor em amarelo, ele é feito de tal forma que, se a temperatura atinge certo valor depois de um certo tempo de condução de corrente, aqui por efeito Joule, né? Aqui é o RI ao quadrado, que faz com que esse fio se aqueça, ou melhor, qualquer fio se aqueça. E no final das contas, esse quando se aquecer, ele derrete. Se ele derrete, ele interrompe o circuito. Se ele interrompe o circuito, significa dizer que a proteção atuou. A grande questão é que quando ele derrete o circuito, você é obrigado a trocar esse elo fusível, esse dispositivo que faz ele se derreter. Você não troca todo o dispositivo. Prefiro deixar que você veja o vídeo posteriormente, depois que você entender o princípio de funcionamento. Então, o fusível funciona com base no derretimento do condutor que está dentro dele. Aqui tem a simbologia do fusível.
A simbologia do fusível é esse aqui, ou melhor, aqui é um fusível trifásico ou 3 fusíveis. Obviamente nós vamos usar sim, porque nós usaremos sempre motor de indução trifásico. Então nossa representação será dessa forma. Mais uma vez, segundo a norma IEC 60617. Botões. Aqui eu tenho que dar um zoom para você enxergar melhor o princípio de funcionamento de um botão. O que é que eu quero que você note aqui de forma clara? Aqui são condutores externos. Aqui são os condutores do circuito que você quer acionar. Aqui são, em amarelo, os condutores internos do circuito. E são fixos. E aqui eu tenho umas partezinhas em cinza, essas que eu acabei de marcar agora em verde, que também são condutoras. Mas elas estão presas nesses botões. A fiação está aqui fixa na própria caixa, em amarelo, e essas partes cinzas estão presas nos botões. Se os botões se movem, essa parte cinza também se move. Aqui embaixo, eu quero que você veja que tem uma molazinha. Toda vez que você empurra o botão, essa mola faz com que o botão seja devolvido à sua posição original. Então, você empurra e depois essa mola empurra de volta. Você empurra de cima para baixo. A mola empurra de baixo para cima. Vamos ver esse botão vermelho primeiro. Ou melhor, eu quero que você veja aqui, ó, a corrente está vindo, está vindo, está vindo. Como há entre a parte amarela e cinza condução, joia, vai haver condução de corrente que vai circular. Essa parte cinza também está aqui por baixo. Segue, segue, segue. E aqui não há contato entre as partes. Então, esse circuito está interrompido. Ele não conduz corrente elétrica. I é igual a 0. Aí vamos supor que você venha e aperte esse botão verde. Quando você aperta esse botão verde, essas duas partes que não estão se tocando, ainda quando você aperta, se tocam. Pá, vão se tocar aqui, ó, fechou. Quando fechou, o caminho para a corrente existe. Você acabou de ligar. O botão é um botão que permite a você ligar e automaticamente depois que você solta o botão, o circuito está desenergizado. Apertou, ligou, quando soltou, a corrente para de circular. Isso é suficiente, você verá na aula que vem, que é suficiente para você acionar o motor, mesmo que ele funcione permanentemente. Você precisa ver isso associado com a chave contatora, com contatos auxiliares, para você ver o sistema completo. Mas você pode precisar desligar o dispositivo. Se você precisar desligar, você vai precisar de um botão, por exemplo, como esse aqui, ó. Um botão como esse, note que se há condução de corrente, você não precisa ter o circuito somente funcionando assim, ó, dessa forma. Não precisa ser só para cá. Você pode perfeitamente pegar a fiação daqui, por exemplo. Está tudo funcionando, porque esse botão tem como função somente desligar. Quando você aperta esse botão, o que é que acontece? Deixa eu só tirar isso aqui. Esse contato que agora existe, deixa de existir, porque ele desce, ele é pressionado. Automaticamente, ao ser apertado, ele desligou. Ao ser apertado, no instante que ele foi apertado, a corrente vai igual a 0. O que você está pensando é, sim, mas depois que eu soltar, a mola vai puxar para cima e o contato vai voltar a existir. Sim, mas se você aperta uma única vez e interrompe a corrente durante um tempo curto que seja, já é suficiente para desligar o circuito quando estiver associado com outros equipamentos. É o que você vai ver na aula que vem, quando entender exatamente o diagrama de comando para acionamento do motor elétrico, que nós veremos já na próxima aula, na partida direta. Aqui o que faltou talvez fosse dizer que tem a possibilidade de você sair com a fiação também aqui, não somente nesses dois extremos. Mas entenda o princípio de funcionamento do botão de ligar e o botão de desligar. Vamos lá. Agora que você entendeu o princípio de funcionamento dos botões de ligar e desligar, eu quero que você entenda o seguinte. Esse botão que eu falei é de pulso. Você aperta e ele volta para o lugar. Então é um botão que você pulsa, não é um botão que você aperta e fica pressionado. Esse botão de pulso que eu te mostrei, ele é representado dessa forma. Obviamente aqui eu estou representando o botão normalmente aberto. Eu estou representando aqui, ó, o verde. Normalmente aberto. Eu aperto e ele liga o equipamento. E aqui tem um outro botão chamado botão de emergência.
É um botão sem retorno automático. O que é um botão sem retorno automático? Quando você aperta, não tem a mola que empurre de volta. Ele trava a posição. Por que de emergência é assim? Para garantir que o circuito seja desligado. O botão de emergência é utilizado exatamente quando o problema acontece. Eu estou representando o botão de emergência normalmente aberto, mas podia ser normalmente fechado. Assim como aqui também, ó, podia ser normalmente fechado. Eu estou representando os tipos normalmente abertos. Aqui, essa simbologia também é para o botão giratório, para retorno. Ou seja, depois que você aperta o botão e ele fica pressionado porque ele não tem retorno automático, você é obrigado a girar uma peça para poder voltar à condição original, para garantir que ele só volte à posição original aberto depois que alguém vá lá e faça um procedimento de segurança. Afinal de contas, o botão de emergência é exatamente para indicar que houve um problema. Beleza. Falta o quê? Falta o relé de sobrecorrente, relé de sobrecarga ou relé térmico, também chamado de relé bimetálico. Por que bimetálico? Porque ele tem o princípio de funcionamento do disjuntor, que você também já conhece, o disjuntor bimetálico. Ele tem dois, ou melhor, aqui, ó, para explicar mais facilmente. Aqui eu tenho uma caixa. Aqui é uma caixa. É só o princípio de funcionamento aqui. Aqui são os condutores externos para passar a potência, em laranja. Aqui, condutor interno. E aqui eu tenho outros dois elementos condutores. Um em verde claro, outro em verde escuro. Esses dois materiais condutores têm uma característica. Eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Quando eles têm coeficientes de dilatação diferentes, significa dizer que quando eles atingem o calor, quando eles aquecem, melhor dizendo, quando eles aquecem, eles dilatam de forma diferente. E eles são construídos para que, ao dilatarem de forma diferente, eles entortem. Um entorta mais do que o outro, um cresce mais do que o outro. Como eles estão soldados um no outro, eles começam a entortar. Então, por exemplo, eles entortariam para cima, por exemplo. Aqui ficaria os dois, eles entortariam dessa forma. Quando eles entortassem dessa forma, eles perderiam contato nessa região e a corrente iria para zero. Então a corrente não circularia porque no final das contas a superfície deles entortou. E entortou de tal forma que esse contato aqui pare de existir. Quando eles entortam de tal forma que o contato deixa de existir e, portanto, não há corrente circulando, é acionado também uns outros contatos que a gente chama de contatos auxiliares do relé térmico. Aqui eu tenho condutores e essa chave aqui, ó, muda de estado. Quando o relé térmico tem o seu par bimetálico entortado e que interrompeu a passagem de corrente, essa chave muda o seu estado. Ela sai daqui de cima e vem aqui para baixo. Aí fica por sua conta querer utilizar esse contato, esses dois terminais aqui, ó, melhor assim, ó, esse aqui e esse aqui, você percebe que ele é do tipo normalmente fechado. Já esse par aqui é o par normalmente aberto. Se der problema, então essa chave vai mudar para essa posição. Aqui vai deixar de existir. E ele se torna fechado. Ele normalmente é aberto e fecha. Então você tem aqui o princípio de funcionamento do relé térmico, também chamado de relé de sobrecarga, relé de sobrecorrente ou relé bimetálico. Bimetálico porque tem um par bimetálico que é o que faz o princípio de funcionamento do dispositivo. É chamado também de relé de sobrecarga, porque ele é utilizado exatamente para você configurar para quando o motor tenha carga maior do que deve, ou seja, tiver uma sobrecarga, identifique através da corrente elevada a sobrecarga. É chamado de relé térmico, porque no final das contas ele funciona com base num princípio térmico, porque é o aquecimento da corrente no par bimetálico que cria esse tipo de ação, de ligar o circuito. E também porque a corrente elevada no motor faz com que o motor tenha o aquecimento térmico exagerado e tem que ser desligado por um efeito de elevada corrente que causa como consequência um efeito térmico prejudicial ao motor. Outro nome, que é o nome que talvez seja mais justo, é o relé de sobrecorrente, porque você configura nele uma corrente. Tem possibilidade de você configurar valores de corrente diferentes para que o relé identifique aquela corrente como o limiar, como aquele valor de referência que não deve ser superado por muito tempo, caso contrário, ele deve atuar. Qual a simbologia que se utiliza para o relé térmico, ou relé de sobrecorrente, ou relé bimetálico? É essa aqui, ó. É essa aqui. Essa é a simbologia
para os contatos principais. Note o que é contato principal. Nesse caso aqui é um dispositivo monofásico, né? Então eu tenho aqui a corrente circulando por aqui. Caso contrário, você teria 3 fios entrando aqui por esse dispositivo. Aqui você identifica, aqui você tem esses 3 contatos principais e aqui você tem ilustrado o contato normalmente fechado que eu indiquei antes. Aqui o que tem normalmente fechado do relé térmico, aqui, ó, esse aqui, ó. Esse para esse. Só dar o zoom, é o contato normalmente fechado. A simbologia da norma IEC 60617, ela não diz de forma específica que nós podemos fazer uso para o contato normalmente aberto dessa forma, tirando simplesmente essa chave. Então fica por conta nossa interpretar dessa forma. Entendido esses 4 dispositivos, a gente está pronto para poder ver a nossa primeira aula de comandos elétricos para vermos uma aplicação. A nossa primeira aula de aplicação será sobre partida direta de motores de indução trifásicos. Mas antes de terminar a aula, a gente vai para uma revisão. A gente vai ver uma pequena revisão, não, um resumo, melhor dizendo, para que você tenha em mente aquilo que é o principal que deve ficar em sua mente na aula de hoje. Vamos lá? Contatores são acionados quando sua bobina é energizada. Você aciona a bobina e, portanto, uma parte se move alterando os estados dos contatos principais, que são os de potência, e também os contatos auxiliares, que nós utilizaremos para fazer a inteligência da parte de comando. Os fusíveis protegem contra elevação súbita e exagerada de corrente. Os fusíveis estão lá para quando você identifica uma corrente que subiu de forma elevada, por exemplo, por causa de um curto-circuito na máquina. Ela não protege contra pequenas subidas de correntes em regime permanente. Quem tem a função de proteger contra correntes elevadas acima do valor nominal do que o dispositivo que você está querendo proteger e suporta, e aquele valor está em regime permanente, é o outro dispositivo que é o relé térmico. Então, fusível é contra elevação súbita e exagerada de corrente. Lembrando que os fusíveis devem ter os seus elos fusíveis trocados. A parte que é derretida deve ser trocada. Após, obviamente, acontecer o problema que fez com que o fusível atuasse. Botões podem fechar ou abrir circuitos com ação manual. Então, o nosso comando vai funcionar, os nossos mais básicos, pelo menos, que são semi-automatizados, ou seja, exigem que você acione um botão, eles funcionam a partir de um botão. Você vai acionar um botão, ligar um botão, apertar um botão, ele vai fechar o circuito e o circuito vai funcionar. Para você desligar, vai ter um outro botão que você aperta, ele abre o circuito, também um botão com ação manual, e você desliga tudo. Relé de sobrecorrente atua quando a corrente se eleva de forma permanente até o valor programado. Na verdade, não é até o valor programado, né? Permanente acima do valor programado. Acima do valor programado. Você vai no relé de sobrecorrente, faz a configuração dele, veja na aula que eu coloco na descrição do vídeo de outro canal, que te explica sobre equipamento com mais detalhes. Eu volto a falar de equipamento no futuro, mas agora pode ir na outra aula. E esse relé de sobrecorrente funciona exatamente com esse propósito de desligar o sistema quando a corrente se eleva de forma permanente acima de um valor programado por você no próprio relé. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula e acompanhe, obviamente, as nossas aulas que vão seguir na sequência sobre comandos elétricos. Mais uma vez, dou a dica aqui, ó, do meu blog. Vá lá, dá uma olhada para ver se tem um artigo que você acha bacana. Aguardo você nas próximas aulas. Até breve.